Portanto, isto aconteceu em Luanda durante as manifestações do MPLA, em função das festividades, né, dos 68 anos do partido. Também eu acho que já também o MPLA está a festejar também os 50 anos de independência. Vemos aqui a população a gritar UNITA. UNITA, que é o maior partido da oposição em Angola. O que é que significa no cenário político nacional? Será que é o fim do MPLA ou não? Fica aqui até o final do vídeo para melhor analisarmos esta questão. Vale também dizer que o senhor deputado Abel Chivucovuco disse que o para já servir Angola vai ser governo ou parte do governo em 2027. Ainda a nível da política nacional angolana, vemos aqui o deputado da UNITA. Bom, estamos aqui de um lado está a CAOP A e deste lado a CAOP B. Tem esta vala que impossibilita que os habitantes da CAOP A atravessem para a CAOP B. Para fazer essa travessia, habitantes tiveram que colocar este andaime no sentido de facilitar a passagem da população. O meu apelo é que o administrador municipal de Viana e o governador provincial de Luanda façam uma intervenção urgente no sentido de recolocar uma passagem, ou melhor, colocar uma passagem aqui para facilitar a vida dos habitantes desta localidade. Aqui é a famosa CAOP, Banda do Pai, Patinho. Boa tarde. É que a fiscalização da UNITA em relação ao trabalho do MPLA. E volto-me a falar, falaremos aqui sobre o que está a acontecer na arte internacional, onde a oposição armada na Síria, que alguns chamam de rebelde, um nome que eu não gosto muito de utilizar, e o pessoal de sempre comunidade sabe muito bem por que razão eu prefiro usar oposição armada e não um termo rebelde. Falando em sermos comunidade, o convite está aqui no primeiro comentário, se faz favor, para poderes fazer parte da comunidade. A oposição armada conseguiu entrar em Damascus, que é a capital da Síria, e o senhor Bashar al-Assad está, segundo informações, neste momento em Moscou, na Rússia. Terá fugido do país porque a oposição já ocupou as maiores e melhores cidades da Síria. O que é que está a acontecer na Síria? Por que é que o senhor Bashar al-Assad foi para a Rússia, fugiu para a Rússia? Por que é que a oposição armada tomou a cidade, a capital? E também faremos aqui análise sobre as declarações do deputado Abel Chivucovuco e também do deputado Nelly Cuico. E por último também falaremos sobre o que está a acontecer o que aconteceu em Luanda, onde a população foi vaiando, boicotando as manifestações do MPLA. Fica aqui, meu irmão, até o final do vídeo. Não acredito que ainda não fizeste like. Não acredito que até agora ainda você não fez like. Por que não fez até agora? A você que já fez like, muito obrigado pelo apoio. Mas por que você ainda não fez like, meu irmão? Meu chefe, vossa reverendíssima. Clica aqui, se faz favor. Cada visualização, um like. Esse vídeo aqui vai atingir muita gente. O canal vai crescer. E eu voltarei aqui amanhã com mais motivação para poder gravar muito mais vídeos. Por isso, meu chefe, faça like. Ndingo ainda. S'il vous plaît, mon frère. S'il vous plaît, mon ami. S'il vous plaît, comment je vais dire? Je ne sais pas exactement quel mot je vais utiliser pour te demander para faire o like. Vamos começar aqui pelas manifestações do MPLA, onde a população estava a vaiar a UNITA. A população estava a vaiar o MPLA. Vale dizer que isto aconteceu em Luanda e era esperado que em Luanda a população podia ou não boicotar as manifestações do MPLA. Porque o MPLA, em 2022, não ganhou eleições em Luanda. O MPLA sabe que em Luanda não tem popularidade. Ponto. Não se esperava, penso eu, este boicote, que isto é um boicote, para também aqui dizer que o MPLA tem o direito de se manifestar. E nós, a oposição e não só, temos o direito, a obrigação, digamos, de respeitar as manifestações do MPLA, para que, quando amanhã também a UNITA manifestar-se, o MPLA possa respeitar, apesar de que o MPLA é governo, e o governo tem também ali todo o sistema executivo que lhe apoia, polícia, bombeiros, e não, forças armadas e não só. Mas era importante a população respeitar as manifestações do MPLA. Quero aqui também dizer que quem herdar o MPLA em 2027 terá muito trabalho. Por quê? Porque o MPLA está fragilizado em Luanda, em Benguela, no Huambo, no Quadro Cubango, em toda Angola o MPLA está fragilizado em função dos resultados que o MPLA tem mostrado aos angolanos, ok? Emprego, inflação, não é?
mas que emprego, inflação, liberdades são um dos três grandes problemas da nossa economia, industrialização, oportunidades. O MPLA tem falhado nesses resultados. Isso tem feito com que perca espaço político em Luanda, Nuamba, Benguela. Estou aqui a citar as maiores cidades de Luanda, de Angola. Ponto. Mas, em suma, o MPLA deve estar preparado porque em 2027 vai chegar muito mais fragilizado se não resolver problemas que hoje a população precisa. A população costuma já avisar o MPLA o que quer. Quando há manifestações, a população vai com cartazes. Dizem o que querem. Portanto, é fácil perceber o que a população quer. A população, que é jovem na sua maioria, quer, acima de tudo, trabalho, emprego. O nosso presidente prometeu em 2022 500 mil postos de trabalho. É possível? Não sei se é possível, porque quando se promete é porque estudou-se as ferramentas para o efeito. Apesar de que todos nós sabemos que durante a campanha eleitoral alguns políticos são mais demagogos em relação aos outros. Ok? Faz parte do jogo. Mas não exageres nas promessas para depois não poderes cumprir, depois as pessoas usarem as suas promessas contra si próprio. Mas, em suma, a população em Luanda, a sua maioria, apoia a UNITA, tanto que a UNITA ganhou as eleições em Luanda. E também era importante que a população respeitar o MPLA, porque até também penso eu que foi um episódio, manifestações sobre questões internas do partido, ok? Mas eu penso que a população viu-se ali a oportunidade de poder expressar o seu descontentamento para com o governo. E se quem está a governar é o MPLA, vamos aproveitar os MPLAs. Ou seja, a população viu aqui a oportunidade de expressar o seu descontentamento. Assim como também naquele dia, quando o Presidente da República de Angola foi para o estádio, os jovens viram lá a oportunidade de poder dizer ao Presidente o que mais queriam. E falaram fome. Fome é igual ao quê? A falta de trabalho, preços muito altos, faltas de liberdade, faltas de oportunidade, muito mais coisas. É uma palavra que a população disse o que queria. Também aqui, a população está a dizer que nós queremos ver como governo em 2027 a UNITA, porque vocês não nos estão a dar aquilo que nós precisamos. Passa o MPLA, a população diz UNITA, quer dizer que a população quer a UNITA no partido. Exemplo ao qual aqui eu pergunto, será este episódio uma demarcação do fim do MPLA? Diz-me, se faz favor, o teu comentário aqui, a tua opinião aqui nos comentários que eu vou ler, porque eu aprendo muito consigo, porque eu tenho noção da quantidade de pessoas qualificadas que seguem este canal. Obrigado. Em relação à visita do senhor Nelite Kwikwi ao bairro da Caope, vale dizer que a UNITA é oposição e a oposição tem como função principal fiscalizar o trabalho do Executivo. Antes de continuar, um minuto, por favor, para os meus parceiros. Neste Natal, se tens dúvida onde encomendar os teus bolos, aproveita agora aqui a Bolos e Salgados, que está com uma campanha promocional de Natal interessantíssima, preços baratos, todos os gostos. Você sabe muito bem que tudo o que eu recomendo aqui é de extrema qualidade. Aqui é tudo bem filtrado. Aproveite esta campanha, encomenda de preferência já agora, porque se for muito tarde, a fila pode ficar muito longa. Portanto, liga já agora até que os números, onde quer que tu estejas, o bolo vai, de preferência, claro, em Luanda, no bairro do Benfica. Nós aqui em casa só consumimos as gomas da AC Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas são tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. A UNITA tem que estar atenta ao que acontece no dia a dia e aproveitando-se aqui dos tropas da Caope, a UNITA foi para o bairro da Caope observar logo o que está a acontecer, ok? A política também faz-se por meio da oportunidade, ok? Por isso é que os músicos são fazedores de opinião. Os músicos são às vezes convidados para juntarem-se a partidos. Para quê? Para que o seu público venha a votar no partido X. Nesse momento foi ali, né, a UNITA, no bairro da Caope. Quer dizer que a população da Caope vai simpatizar-se com a UNITA. Okay? Se hoje fossem as eleições, a população da Caope ia votar na UNITA, porque a UNITA que está ali preocupada, chegou no bairro, está preocupada com a situação ali. Razão pela qual aqui o MPLA deve estar também disposto a ir em todos os cantos possíveis para poder aqui salvaguardar as questões. Porque do que nós vimos é o quê? É o MPLA, não é? A abraçar os tropas da Caope, dando-lhes cartões de militantes, sendo membros do partido, mas nós vimos a UNITA ir para lá, e é um deputado dos grandes da UNITA, né? O senhor Nelito faz parte da lista do top 5 da UNITA, foi para lá pessoalmente. Portanto, é aqui uma concorrência política que também o MPLA não pode dormir, está a perceber a questão?
Consequência direta, aqui o NTT está a expor a situação de Luanda, que Luanda não é só a marginal, e também está aqui a expor a situação de exclusão de muitos angolanos que vivem nos bairros. E é importante ir para esses bairros por quê? Porque são esses angolanos que suportam o governo. São esses angolanos que suportam os músicos, os famosos. Como é que esses angolanos aqui que moram no bairro da Caope suportam o governo? Porque são esses que mais votam. São esses que fazem maior número de voto. Porque no nosso país há muito mais pobres do que ricos. E os pobres moram nas Caopes. E Caopes há em Luanda, há no Ambo, há em Benguela. Razão pela qual é muito importante não só ir para os subúrbios, para esses bairros, mas também levar alguma esperança. Uma palestra, uma aula, uma doação de material escolar e não só. Esperamos nós que nele tenha deixado ali alguma coisa, uma aula aberta, ou um arroz, cebola, portanto, um discurso de esperança a essa população. Quem sustenta o governo são esses ali. Porque em Angola, repito, há muito mais pobres do que ricos. E os pobres que são a maioria são esses que fazem mais votos. Por isso é que, se você não apoiar os pobres, depois de umas eleições vais perder, porque a população maioritária nos nossos países são os pobres. Os pobres vão poder virar aqui para o outro lado e votar para esse lado ali, ok? O MPLA perdeu em Luanda também por esses fatores. Se calhar o MPLA fez-se muito mais na cidade, nos centros, esqueceu-se aqui dos subúrbios dos bairros de Luanda. De outra forma, também aqui no Litecuico está a forçar o governo a ir para o bairro da Caope, colocar ali uma ponte, limpar essa vala, fazer uma vala em condições. Portanto, é um trabalho, claro, de governação à sombra, né? A oposição faz governo à sombra, né? Força o governo, tende a procurar debilidades do governo e poder apresentar e assim forçar o governo a ir para lá. Ou dizer à população que esses aqui não estão a fazer isso, mas eu estou cá, nas próximas eleições votem em mim porque eu é que estou a ver o vosso sofrimento, porque esses aqui não estão a vir para cá. Portanto, há aqui vários efeitos que pode proporcionar ao governo de Angola, que é o MPLA. E assim fazer com que as próximas marchas a população não possa mais gritar que UNITA, UNITA, quando quem está a marchar é o MPLA. A nível internacional, vale dizer que na Síria, o senhor Bashar al-Assad, segundo informações, fugiu para a Rússia e a oposição armada, chamados rebeldes, entre aspas, conseguiram tomar grandes cidades, agora mesmo já Damasco. Ponto. Também vimos na rua a população a rasgar várias fotografias, vários ditos, até a destruírem monumentos ou estátuas desse senhor, de Bashar al-Assad, também de seu pai. Para entendermos o que está a acontecer na Síria, vale perceber o seguinte. O senhor Bashar al-Assad chega ao poder aos 34 anos e o seu pai segurou-lhe, colocou-lhe no poder. O poder lhe foi dado de bandeja. E na Síria vive-se aquilo que se chama de autoritarismo. A população só quer liberdades, quer oportunidades, quer democracia. Mas como todos os regimes caem, e Bashar al-Assad não é o primeiro do regime, ele herdou o regime do seu pai. Okay? Ele herdou o regime do seu pai. E porque todos os regimes caem, mas caem mesmo, alguns demoram, outros não demoram, mas todos caem. Portanto, aqui a oposição armada, que alguns chamam de rebeldes, aproveitando-se da situação que está a acontecer na Ucrânia, na Palestina, porque a Ucrânia e a Palestina, porque a Rússia que apoia, não é, aqui o regime de Bashar al-Assad está a enfrentar uma guerra com a Ucrânia. A Rússia não tem homens e armamento para poder dar conta da Líbia, poder dar conta da Síria, poder dar conta aqui do Líbano e também poder dar conta de si próprio. A Rússia está ocupada com ela própria, porque vale dizer aqui, já em termos de resumo, a Síria, é apoiada pela Rússia e pelo Irão. Só que esses dois grandes, o Irão e a Rússia, têm conflitos. O Irão está aqui a enfrentar uma ameaça, uma guerra com Israel. Israel, que é vizinho da Síria, é apoiado pela América. E na Síria, que voltaram para 2011 e 2016, com a Primavera Árabe, houveram muitas manifestações entre partidos da oposição, população civil e o governo. É tipo em Moçambique, a população está a manifestar-se, tem também partido da oposição, a população e o governo. As manifestações ocorrem e com o tempo nós começamos a ver manifestantes civis com armas na rua. E o governo começa a reprimir também com armas essas pessoas. E isso aconteceu na Síria. E o governo conseguiu dispersar todos os pequenos grupos que estavam armados e civis que faziam manifestações durante a Primavera Árabe, tanto 2011 como 2016. Esses grupos sumiram, o governo conseguiu acabar com eles, porque teve ali apoio do Irão e apoio da Rússia
ao governo sírio. Esses grupos desapareceram, só que esses grupos nunca desaparecem, é tipo Hamas. Você pode destruir toda a Gaza, a Hamas não vai desaparecer. Depois de 20 anos, 30 anos, a Hamas vai reaparecer. Por isso é que a maior forma de acabar com a guerra entre Israel e Palestina, ou Hamas, se preferires, não é public punishment, não é destruir toda Gaza. É conversando com os que estão ali em Gaza. Porque cada pessoa que você mata em Gaza é uma mãe, é um pai, e os filhos estão ali a ver a mãe e o pai a morrerem. Essas crianças crescem revoltadas. E depois juntam-se ao Hamas, voltam a atacar Israel. Está a perceber? E até podem não estar ali, mas há palestinianos que estão em toda parte do mundo. Estão na América, estão na Inglaterra, estão na África. Okay? Amanhã voltam para o seu país em busca da liberdade, da conquista da terra. O que aconteceu na Síria é a mesma coisa. O governo reprimiu toda a população, todos os manifestantes, inclusive partidos da oposição. Só que esses aqui foram para os cantos, mas foram preparar-se para um dia voltar. Aproveitando o conflito na Rússia, o conflito em Israel, a Palestina e também o Irão, essa oposição armou-se e foi entrando para todas as cidades. Ok? E hoje, porque o governo sírio sempre foi apoiado pela Rússia e pelo Irão, que tinham ali grandes defesas, homens e armamento, distraídos, quando dormiam, foram aproveitados e aqui a oposição armada conseguiu conquistar Damasco, que é a capital da cidade de Síria. Isso para dizer que ou você deve dar ao povo aquilo que você anda a prometer, ou você tem de armar-se até aos dentes, até o seu último dia. E não dependa de terceiros. A Síria não conseguiu robustecer-se do ponto de vista da defesa. Sempre confiou aos russos, sempre confiou ao Irão. Portanto, no Médio Oriente, enquanto a Síria é um observador da Rússia, no Médio Oriente, Israel é um observador da América. Okay? Razão pela qual os conflitos no Médio Oriente jamais acabarão, porque os dois estão a ser suportados por forças externas que têm interesses ali dentro. A nossa guerra em Angola só acabou porque uma das partes que apoiava uma das partes secou. Porque se até hoje a América, a Rússia, a Cuba apoiassem as forças que estavam a lutar em Angola, até hoje nós estamos em guerra. Em relação ao termo rebelde, não gosto de usar muito porque nós nunca entendemos qual é o real objetivo de uma das partes. Em Angola, UNITA e MPLA, a UNITA era rebelde, o MPLA era governo. Em Moçambique, Frelimo e Renamo. Frelimo era governo, a Renamo era rebelde. Na Síria, mesmo acontece. Porque agora você olha para os rebeldes, olha para o governo, faz a tua leitura. Será que este aqui é mesmo rebelde? Se calhar o teu filho não é rebelde, se calhar você é que ele está a tratar mal. Razão pela qual, antes de nós usarmos qualquer termo, temos que melhor aqui o estudar. Agora, em política, surgiram esses termos para poder denominar aqueles que estão fora da margem, fora da linha. Né? Os rebeldes estão fora da linha, né? São os excluídos, são os maus. E às vezes, não sei se são mesmo os maus, porque aqui na Síria, são os rebeldes que agora tomaram o poder, que correram com o senhor que governava a Síria durante os últimos 13 anos e fazia da Síria lá o seu próprio bolso. Está a perceber a questão? Agora, quem é rebelde? Era o senhor Bashar al-Assad ou esta oposição armada que tomou o poder agora? Faz um like, se inscreve no canal, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe Moçambique, abençoe a Síria, abençoe todos os países que estão em conflitos e também abençoe os líderes africanos para que nos possam dar aquilo que sempre nos prometem, assim acaricia ali os seus corações para o bem de todos. Porque quanto melhor esses cotas nos governarem, mais tempo eles podem ficar ali. Quanto mal nos governarem, menos tempo eles ficarão ali. Seja família.